Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir e hoje, dando sequência ao nosso quadro Ex-Alunos, quero trazer para vocês um pouquinho de uma profissão que é muito fera. Na verdade, ela é o bicho, literalmente. E a profissão que quero trazer hoje aqui para vocês é a profissão de biólogo. E para isso, galera, conto com a presença de uma ex-aluna, bióloga e atualmente professora de biologia, Tamara. Chega mais, Tamara. Oi, Opa, tudo bom, professor? Oi, galera. Como está? Tudo certo? Tudo beleza aí? Então a Tamara, ela é da turma de 2010, né? Foi minha primeira turma. Foi. Cheguei na escola, falei assim, qual turma? Esse primeiro ano aqui, ó, primeiro ano B. Primeiro Isso. primeiro A. Primeiro A, depois você parou em primeiro A e primeiro B. Foi. Então foi o primeiro A, muito bem lembrado. A turma mais terrível da escola. Não, só um pouquinho, né? A gente era terrível. Normal, né? O primeiro ano começa, geralmente os primeiros anos eles começam eufóricos, aí no segundo eles já começam a se reorganizar. E aí no terceiro, meu Deus do céu, tem vestibular, vamos estudar, né? Quero ver toda a matéria do mundo no terceiro ano, né? Tipo assim, eu quero pegar desde quando eu aprendi a falar até tudo, né? Eu quero virar uma enciclopédia, né? Então no terceiro ano é mais ou menos isso aí que acontece. Mas é isso aí, galera, ó, vamos lá. Primeira pergunta que eu vou fazer para você, Tamara, no meio de tantas áreas, o que levou você a fazer a biologia? Então, na verdade, a biologia não era a minha primeira opção. Eu sempre gostei bastante das aulas de biologia. Minha professora de biologia aqui da escola era muito boa, a professora Neiva. Era muito boa, me inspirava bastante nela. Só que eu gostava de mato, gostava de animais, gostava da natureza, me identificava bastante com o meio ambiente. Então eu pensei em engenharia ambiental. Porém, quando fui pesquisar, né, aonde tinha, que faculdade tinha, na UEM aqui em Maringá não tinha. Tinha para Umuarama. Então tá, Umuarama. Beleza, vou falar com a minha mãe, né? Ela falou, você jamais vai para Umuarama. Não vai mudar para Umuarama de jeito nenhum. Então tá, né? É normal, porque acaba o ensino médio com idade, né? Com 17 anos, mudar para Umuarama. Imagina. Ela falou, não, vê outra coisa, não vai para a cidade, mas para Umuarama você não vai. Então tá. Aí fiz primeiro vestibular no meio do ano, no meio do terceiro ano, fiz o vestibular para agronomia, que era mais ou menos que mexia com terra, com coisa, todo mundo olhava para mim, mas você fazendo agronomia, ninguém, todo mundo me criticava, mas também não era uma coisa que eu queria, fui fazer porque tinha que fazer o vestibular. Fiz, não passei, logicamente. Aí fiz o segundo vestibular no final do ano, fui fazer zootecnia, já que animais e plantas. Tá, então tentei planta com agronomia, não deu certo, vou tentar com animal, zootecnia. Também não passei. Fiquei na lista de chamada, mas eu sou daquelas meia perdida que não fica seguindo, entrando todo dia pra ver se teve, não teve. Que é muito importante. Então, é importante acompanhar, mas eu, como sou meio desligada, não acompanhei, na verdade. Só que muita gente perde, então, né, na verdade, a vaga por isso. Eu nem sabia que tinha que ficar entrando para ver se tinha desistências. E além disso, né, você falou uma coisa importante, porque na lista de espera, então às vezes, por exemplo, né, tinha 20 vagas e a pessoa ficou, sei lá, né, 22. Ficou lá na posição 28. Aí o cara que está na tua frente, né, o 25, 26 ou 27, quando chegou a segunda chamada, eles não pediram. Mas o 28 pediu, e aí ele que entra. Então, na verdade, você tem que pedir também. Você tem que fazer o requerimento. Então, era uma coisa que eu não sabia. Na época eu não sabia. Muita gente não sabe. Eu não sabia também, não fui atrás. E aí, terminei o ensino médio, tem que fazer alguma coisa. Então, fui para uma faculdade particular, né? Não tinha passado na pública, fui para o Sesumar, fiz o vestibular do Sesumar em engenharia ambiental. Só que no vestibular do Sesumar eles pedem duas opções, primeira opção e a segunda opção de curso. Minha primeira opção era a engenharia ambiental e a segunda opção era a biologia, por serem parecidas, né?
E aí passei em terceiro lugar no vestibular do Sesumar. E aí falei pra minha mãe que tinha passado e tudo, e aí a gente foi ver a questão do valor da mensalidade. Na época, a engenharia ambiental, ela estava custando de 1.050, 1.100, alguma coisa assim. 1.000 e alguma coisa. Era 1.000, porque todas as engenharias são caras lá. Não só lá, mas como qualquer outra faculdade, a engenharia é um dos cursos mais caros. Aí minha mãe falou assim, eu não tenho condição de pagar. Então, vamos para a segunda opção. Biologia, todas as cursos de licenciatura da faculdade eram o mesmo valor dentro da biologia por ser. Licenciatura tinha a mensalidade mais barata da faculdade. E aí minha mãe falou assim, não, esse eu consigo pagar, então é isso que você vai fazer. Fui para fazer a inscrição, a matrícula. Queria pular direto para o bacharel, não queria licenciatura, porque a intenção de ser professor não passava pela minha cabeça de jeito nenhum. Então, aí chegaram lá e falaram, não dá, tem que ir fazer esses 3 anos de licenciatura e depois você faz 1 ano a mais para concluir o bacharel. Então aí fiz os anos de licenciatura e depois eu fiz mais 1 ano para bacharel. E é isso. Mas é assim, sabe, pelo que você falou, né? Você gostava de uma área que era a área de ambiental. E lógico, né, que a área de ambiental é uma das áreas da biologia. Aí depois você falou, vou tentar a agronomia, que também é uma das áreas da biologia. Depois você vou tentar a zootecnia, que também é uma das áreas da biologia. E por fim você acabou fazendo a biologia, que eu acho que é aquela que compreende tudo. Que aí todo mundo fala, mas você faz biologia, né? Não. É um curso assim que você tem que saber tudo. Mas o que você tem que você estuda? Eu falo tudo. Qualquer coisa que se mexe, estamos estudando, né? Tem que estudar. Mas isso aí que você falou também é interessante a gente pensar assim. Muitas pessoas, elas têm aí algumas dúvidas sobre as áreas de atuação do biólogo, né? Biologia também foi a minha primeira faculdade. Ou seja, às vezes a pessoa ela acha que o biólogo, você fez biologia, então a única coisa que você vai fazer é dar aulas de biologia. Mas quais são assim as áreas, assim, resumidamente, que o biólogo pode atuar? As mais comuns os laboratórios de análises clínicas, laboratórios de manipulação genética, aí tem junto com engenheiro civil, fazendo laudos para construção, de impacto ambiental. Aí tem toda prefeitura tem que ter, cidade pequena não, mas em prefeituras maiores tem que ter um biólogo, toda prefeitura tem que ter um biólogo. A prefeitura de Maringá, por exemplo, acho que ela tem 1 ou 2, que eu sei que um fica dentro da Secretaria do Meio Ambiente, porque eu trabalhei na Secretaria do Meio Ambiente fazendo estágio, e um no Parque do Ingá, em campo. Então tem várias coisas assim, que tanto que na fazenda, na biotec do Sesumar, tem um laboratório de manipulação genética, melhoramento genético de bovinos e equinos, e quem cuida de lá é um biólogo também. Então são várias coisas que dá para ser feito além da sala de aula. Tem bastante. Além de ser professor. Além do professor, tem várias outras coisas. De certa forma, então, o biólogo ele tá inserido na biotecnologia, tanto na saúde e também na educação. Né? Então a área, na verdade, é uma área que é muito ampla, né? Ampla. E lógico, né, o biólogo ele não trabalha exatamente sozinho, né? Você tem um engenheiro ambiental, técnico ambiental, você tem uma equipe, né? Uma equipe multidisciplinar. Isso mesmo, você tem uma equipe aí para trabalhar com esse biólogo. Ok. Então veja só, você fez a licenciatura e o bacharelado, né? Isso você já comentou ali anteriormente. Então, a licenciatura, você fez quantos anos? Eu fiz 3 anos. 3 de licenciatura? 3 anos de licenciatura e 1 ano a mais para o bacharel. Bacharel, né? Então você tem... Eu tenho os 2 títulos. As 2 titulações. Isso. Correto. Você sabe, normal, né? Isso aí acontece. Você que está dando aula, você vai ver muito isso daí, você já tem visto. O que acontece é o seguinte:
o aluno, ele vai fazer um curso tentando fugir de algumas matérias. Tipo assim, eu vou fazer, sei lá, história porque eu não quero cálculo, né? Algo parecido com isso. Então veja só, quando você parte para biologia, né? Tem como fugir das matérias que a pessoa pensava antes que não encontraria na faculdade? Eu fui uma delas. Eu tentei fugir da matemática. Falei, vou fazer biologia porque eu gosto das áreas inclusas. Mas se Deus quiser, eu não vou ter que mexer com conta. Nossa Senhora, acabei. Eu tive conta em todos os meus anos da faculdade e não foram poucas. Tive muito. Inclusive tinha matéria de física, eu tinha física aplicada à biologia, eu tinha matemática e estatística e depois experimentação. Que aí a experimentação, que era para uma matéria que ensinava a fazer experimentos em campo, né? Não experimentos laboratoriais, experimentos em campo. Então era pura estatística, de probabilidades, na verdade. Probabilidade de que aquele experimento dá certo, probabilidade de que aquele experimento não dá certo. Então, conta foi em todos os 4 anos da faculdade. Inclusive na própria ecologia. Na própria ecologia, que era o que eu mais gostei, que eu mais saí da escola pensando, nossa, o meio ambiente, tudo, foi o que mais me decepcionou. Produtor, consumidor. Não, era só aquilo, beleza. A hora que eu cheguei na faculdade, eu ainda falava para minha professora de ecologia, eu adoro ela, mas eu ainda falava para ela, eu odeio a sua matéria. Porque era pura conta e gráfico, e aí eu não me dava bem com aqueles gráficos. Acabou com a minha infância. Aí ela destruiu toda a minha expectativa de meio ambiente. Eu ainda falava pra ela a gente abria os livros, abria os slides, abria matéria, falava, mas só tem gráfico. E ela falou, é isso que a gente vai estudar, gráfico. Prova dela, eram 3 folhas de prova, puro gráfico para ser analisado. E aí eu ainda brincava com ela, falava, professora do céu, pelo amor de Deus, não tem condição, isso é muita coisa pra... Ela falou, não, é isso mesmo. E você sabe que a ecologia, né, ela é uma das áreas que são a área talvez mais interdisciplinar que existe. Porque daí na ecologia você é a interação de tudo, né? Você vê a interação do meio ambiente com os seres vivos, né? Interação do ambiente com os animais, com o homem. E aí tem as reações químicas, que é a fotossíntese, e tem os fatores não vivos, então você fatores vê bióticos, fatores abióticos, geografia, matemática. Você fala assim, eu vou fazer biologia para fugir de algumas matérias. Poxa, começa com a ecologia. Aí de repente tem vem a ecologia, lá. E aí você descobre que você tem ecologia em 2 anos, porque eu tive ecologia 1 e ecologia 2 para ajudar. Mas você falou uma coisa engraçada, sabe? Eu lembro assim, a primeira vez que eu cheguei na faculdade, e aí eu cheguei assim, tipo, talvez com uma ideia bem parecida com a sua. Assim, na verdade, acho que foi exatamente igual a sua. E aí a professora falou assim, então vocês vão fazer biologia e tal. Eu falei, beleza, né? Estudar célula, né? Então, coisas assim, né? Que a gente imagina, né? Plantas, e tá bom, né? E aí chegou, talvez assim, vocês vão ter a primeira aula é de bioquímica, foi a minha primeira aula, né? Então já começou ali com bioquímica. E aí eu lembro que daí chegou o professor e falou assim, eu vou trabalhar com física. Aí eu falei, Eu falei, física aplicada à biologia. E depois chegou outro professor e falou assim, eu vou trabalhar com química geral e orgânica. Aí depois chegou outro e falou assim, para fechar a semana, no sábado, vamos fazer aí matemática e bioestatística. Então já colocou tudo no primeiro ano ali para saber, ou vai, né? Então, para minha desilusão ainda no primeiro ano, eu tinha aula de empreendedorismo no sábado à tarde. Eu ficava da 1h30 às 5 da tarde na faculdade, no sábado, tendo aula de empreendedorismo. Porque eles falavam que o biólogo não precisa ser só trabalhar para os outros, que pode abrir o seu próprio negócio e tal. E aí a gente tinha que aprender como gerenciar um negócio. Então a gente tinha aula de empreendedorismo no sábado à tarde.